Amigas, estes serão as lindas peças que nós vamos fazer juntas hoje. Essas peças são suporte para travessas, para panelas e até para nós decorar a nossa cozinha. Eles são lindos e nós podemos fazer em várias estampas, o acabamento atrás e também aqui na frente. Eles são lindos e nós podemos fazer rapidamente. Podemos fazer eles ovalado como esse, tipo uma folha. Podemos fazer todo redondo, quadrado. Eles são peças bem versáteis, lindas e deliciosas de fazermos juntas. Vamos fazer? Para o nosso trabalho de hoje, nós vamos precisar faixinhas de tecido. Você pode ter elas de todas as larguras, que possa ser com 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. Faixinhas que você tenha, elas podem ser bem fininha, nós podemos usar para o nosso trabalho que nós vamos fazer juntas hoje. E nós vamos precisar também de um papelãozinho ou de uma cartolina para nós estar fazendo um molde. Eu vou fazer esse molde arredondado, como se fosse uma folha. Mas vocês podem fazer num molde quadrado, num molde redondo, em um triângulo, como vocês queiram, o molde de vocês. Mas eu vou fazer neste, que é um molde arredondado. Nós vamos precisar também de um tecido para forro. Pode ser um tecido liso, como esse meu, que é meio jeans, ou pode ser um tecido estampadinho, como vocês queiram. Vamos precisar também dessa manta, que é uma manta prensada. Mas se vocês não tiver, vocês podem usar feltro, vocês podem estar usando um pedaço de tecido jeans, e vocês usam qualquer tecido mais grosso que vocês tenham para vocês estar apoiando as faixas para costurar. Eu vou costurar as minhas faixas num pedaço desta manta, mas vocês podem estar costurando em um pedaço de feltro, num pedaço jeans, em um tecido mais grosso de cortina. Vocês podem sempre estar usando para base. Eu vou usar esta manta. Eu vou cortar um pedaço que seja mais ou menos 2 ou 3 vezes o tamanho do molde que eu vou fazer. Então, eu vou cortar um quadrado. O meu molde tem 21 de altura por 10. Nesse lado mais largo, ele tem 10 de largura. Então, eu vou cortar um quadrado mais ou menos de uns 22 por 20. E nesse quadrado que eu vou trabalhar com as minhas faixas. Eu cortei o meu quadrado na manta, mas vocês podem estar cortando num tecido mais grosso ou no jeans. Muito bem. Eu cortei dando o tamanho para eu colocar 2 vezes o meu molde. Muito bem. Então, aqui neste quadrado que eu vou estar aplicando as minhas faixinhas que eu cortei. As minhas faixinhas que eu tinha guardado, as sobras dos nossos trabalhos. Então, aqui que nós vamos aplicar as nossas faixinhas. Eu vou à máquina mostrar para vocês como que eu vou aplicar. Eu vou aplicar na manta, mas lembrando que vocês podem aplicar em um tecido mais grosso ou até mesmo num pedacinho de feltro. Eu vou aplicar esta primeira faixa, então eu coloco ela aqui e vou passar uma costura para prender ela na minha base. Eu vou passar uma costura só para eu prender ela aqui na minha base. Costurei aqui na máquina a minha primeira faixinha, na minha manta, que é a minha base, que vocês podem estar usando feltro ou qualquer outro tecido. Agora, eu vou pregar a próxima faixinha. Eu vou colocar direito com direito, direito com direito e vou costurar. Alinho bem as minhas 2 faixinhas e passo a minha costura, sempre olhando se está bem alinhado a faixinha de cima com a faixa de baixo. Corto o meu excesso, ergo meu pezinho e tiro da máquina. Agora, eu vou puxar bem esta faixa que eu preguei, coloquei a primeira faixinha, costurei a segunda e virei.
Agora eu vou colocar a minha terceira faixinha, direito para baixo, direito com direito, e vou costurar, alinhando bem as pontinhas, alinhando bem as beiradinhas. Costuro uma costura mais larguinha. Costurei uma, coloquei a segunda, costurei a segunda e virei. Costurei a terceira e virei. Agora eu vou colocar a quarta, direito com direito, vou costurar e virar. E assim eu vou fazer, costuro e viro, até eu chegar lá no final. Eu vou costurando e virando, costuro a outra e viro. Eu vou fazer essa sequência, quando eu acabar, eu vou mostrar para vocês. Fazer uma costura mais larguinha, para termos certeza que está tudo ficando bem presinho. Eu vou costurar todas as faixas até eu chegar lá no final. Depois eu mostro para vocês. Costurei todas as faixinhas, a primeira, a segunda, foi costurando e virando, costurei todas, até cobrir bem a nossa manta, a nossa proteção. Agora, nós vamos cortar o excesso que nós temos de tecido dos lados. Vamos cortar o excesso de tecido. Muito bem. Vamos cortar o excesso do outro lado. Aqui eu estou com a minha faixa pronta. Agora, nós vamos cortar os 2 pedaços que nós precisamos para fazer o nosso trabalho. Nós vamos colocar o nosso molde de um lado e vamos riscar e cortar, e depois vamos cortar do outro. Eu vou cortar deste lado. Então, eu coloco ele meio na diagonal e vou riscar ele aqui, bem riscadinho, para eu cortar. Então, eu coloco o meu molde aqui, olho se os tecidinhos estão tudo bem alinhadinhos e vou riscar para eu cortar. Vou deixar mais na diagonal um pouquinho. Aqui eu risco. Risco bem riscadinho para eu cortar. Risquei tudo em volta do meu molde. Agora, eu vou recortar sobre o risco que eu fiz. Eu recortei bem em cima onde eu tinha riscado. Recortei tudo em volta. Agora, eu vou colocar do outro lado eu vou colocar e vou recortar. Agora, eu vou riscar novamente, bem riscadinho. Agora, estou com o pedaço que eu já cortei, que é a metade. Eu vou riscar aqui, bem riscadinho. Eu recortei a outra parte e agora nós vamos costurar as 2 partes. As 2 partes que nós montamos e cortamos. Agora, nós vamos alinhar bem alinhadinho e vamos passar uma costura aqui no meio. Eu vou à máquina passar essa costura. Eu vou passar um pouquinho mais larguinha, porque é para nós termos certeza que vai ficar bem preso o nosso trabalho. Aqui na máquina, nós colocamos o pontinho um pouquinho menor e vamos costurando. E vamos sentindo se está tudo bem alinhadinho, a de baixo como a de cima. E vamos costurando. Nós temos que ter certeza que está ficando bem presinho as 2 partes que nós cortamos. Ótimo, costurei as 2 partes. Então, amigas, olha que linda que está a nossa peça. Agora, nós vamos colocar o forro para nós fazermos o acabamento. Mas você pode fazer o seu acabamento com viés também, passando um viés. Coloca um forro embaixo e daí você passa um viés para o acabamento. Mas eu vou colocar nesse tecido jeans, nesse tecido mais grosso que eu mostrei para vocês, é que eu vou colocar o forro no meu trabalho. Eu vou pegar uma ponta e vou riscar um tamanho maior do meu trabalho. Eu vou riscar uma parte maior, depois eu vou colocar direito com direito para eu costurar. Cortei no meu tecido jeans
E vocês podem estar cortando em um jeans mais grosso, em um tecido de cortina, um tecido para nós fazermos a base do nosso trabalho. Então, eu vou colocar o direito para baixo aqui e eu vou passar uma costura de um pé de máquina, um meio centímetro, todo em volta, deixando um espacinho para eu virar. Então, eu vou começar com retrocesso, vou fazer a costura. Quando eu terminar deixando uns 10 centímetros, uns 7 centímetros, eu também dou retrocesso no início e no final. Passei uma costura no avesso, uma costura mais larguinha para prender bem na nossa base, no nosso acabamento. Deixei com retrocesso aqui e aqui uma abertura. Essa abertura vai ser para nós virar, mas antes nós vamos cortar esse excesso. Esse excesso nós deixamos para ter certeza que a nossa costura está bem presa. Eu vou recortar e já mostro para vocês. Recortei tudo em volta, deixando mais larguinho um pouquinho, onde nós temos a nossa abertura. E aqui na nossa abertura, nós vamos virar o nosso trabalho para o lado direito. Viramos tudo para o lado direito e vamos virando e puxando bem as nossas costuras. Nós temos que ter certeza que as nossas costuras aqui está com o acabamento bem firme. Viramos tudo bem viradinho. Agora, eu vou passar bem passado a nossa peça para ajeitar ela bem passadinha. E eu vou colocar essas partezinhas aqui para dentro, bem colocadinho para dentro, bem passadinho. Eu vou organizar tudo e passar, porque daí eu vou dar a última costura em volta e a nossa peça estará pronta. Olha que graça que está o nosso trabalho. Tá um dengo da net. Mas eu quero mostrar para vocês aqui o acabamento, como que nós deixamos. Olha, aonde deixamos aquela abertura. Colocamos tudo para dentro, passamos tudo bem bonitinho. Ótimo! Agora, nós vamos à máquina passar uma costura bem estreitinha em toda a volta, só para deixar bem firmezinho o nosso suporte. Esse suporte, como eu falei para vocês, nós podemos fazer redondo, quadrado, triangular, como vocês queiram. Eu vou passar essa costurinha e já volto para mostrar para vocês ele pronto. Lembrando que esse forro eu coloquei de uma cor só, mas nós podemos estar colocando um forro colorido também, um forro estampadinho, um forro mais grosso, como vocês queiram. A parte que eu queria mostrar para vocês é esta linda parte que nós deixamos aqui na frente. Meninas, olha que graça que ficou o nosso trabalho. Então, eu já passei a costura tudo em volta, uma costurinha bem fininha, todo em volta. Olha como ficou atrás, com a costurinha que eu passei. Muito bem. Eu deixei as pontinhas longas no início e no final, para nós fazer como nós sempre fazemos aquele acabamento. Nós vamos dar 2 nozinhos aqui, nesta linha. Vamos colocar a agulha bem no pezinho onde nós demos os 2 nozinhos. Coloquei a agulha bem no pezinho onde dei os 2 nozinhos. Agora, passei os 2 fios e eu vou pôr minha agulha lá na frente e vou passar e puxar aqui. Aqui que eu vou cortar os meus fios. Eu faço sempre esse acabamento em todas as minhas costuras. Eu passo o fio lá por dentro para eu fazer o acabamento embutido, porque eu não gosto de dar o retrocesso. Aqui também eu coloco bem juntinho onde eu dei os 2 nozinhos, eu passo os 2 fiozinhos na minha agulha e vou puxar lá no fundo, lá dentro, para eu cortar, porque eu não quero pontinha, não necessita ficar pontinha, porque com as lavagens vão se desmanchando. Então, nós passamos aqui, puxamos lá longe e cortamos. Passei os 2 fios, coloco minha agulha lá na frente e lá que eu vou puxar os meus 2 fiozinhos e cortar. Assim não fica pontinha em canto nenhum do nosso trabalho.
Olha que graça que ficou o nosso trabalho depois de pronto. Ele ficou uma graça, o acabamento aqui atrás. Eu coloquei um tecido jeans mais grossinho e na frente, olha que lindo que ficou. Ele serve para suporte para travessas, ele serve suporte para panelas e para decorar as nossas cozinhas. Este então foi o lindo suporte de travessas e panelas que fizemos juntas hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço a todas e fiquem com o nosso amado Deus.